Essa história é uma lição de vida. Conta-se que um sábio viajava com seu discípulo por terras distantes. Um certo dia, eles viram uma casa bem simples no meio do nada e foram lá pedir água. O dono da casa era muito pobre e morava lá com sua esposa e suas 2 filhas. Ao chegarem, o dono da casa deu água e recebeu muito bem o sábio e o seu discípulo. O sábio então notou que aquela família era muito pobre e perguntou: "Percebi que aqui não há galinhas, porcos, gado ou mesmo plantações. Como vocês vivem?" Então o dono disse: "Ah, tem um segredo. Nós temos a Mimosa, a nossa vaquinha. Ela dá o leite para bebermos e minha esposa faz queijo e manteiga com ele. E nós vendemos na feira para viver." Então o sábio espantado perguntou: "Vocês 4 vivem às custas do leite da mimosa?" O homem então disse: "Sim, é uma vida muito simples, não sobra para nada, mas a mimosa é a nossa salvação." O sábio então disse: "Ah, sim, entendi." Eles se despediram e quando estavam saindo dos limites da propriedade próximo a um precipício, o que foi que o sábio e o discípulo encontraram? Isso mesmo, a mimosa. Então o sábio chegou para o discípulo e disse: "Eu quero que você faça uma coisa." O discípulo respondeu: "Sim, mestre, o quê?" O mestre disse: "Eu quero que você empurre a mimosa lá no precipício." O discípulo respondeu: "O quê? Como assim, mestre? Ela é o único sustento dessa família." O mestre disse: "Empurre." O discípulo foi lá e empurrou. Passaram aproximadamente 15 anos. O sábio já havia falecido e o discípulo nunca havia se esquecido daquela história e daquilo que o mestre havia o obrigado a fazer. A consciência dele pesava, pois ele pensava consigo mesmo todas as noites antes de dormir: "Meu Deus, eu matei não foi a mimosa, foi aquela família inteira aquele dia." Então ele resolveu voltar lá e tentar reparar seu erro, ver se poderia fazer algo por aquela família. Mas quando ele chegou lá, não havia mais aquela casinha pobre, e sim uma casa enorme. Ele então pensou: "Já sei o que aconteceu. Aquele bondoso senhor deve ter ficado em tanta dificuldade que teve de vender a casa para esse fazendeiro rico. E agora deve estar morando embaixo de alguma ponte por aí. Mas eu vou lá. Quem sabe o fazendeiro rico me dá uma pista de onde ele está, para que eu possa ir até ele e o ajudar." Então ele bateu palmas, veio até ele um homem bem vestido e o discípulo disse: "Senhor, desculpa incomodar. O senhor sabe me dizer onde está morando o antigo dono dessa casa?" Era um homem bem simples que viveu aqui há uns 15 anos atrás. O fazendeiro então olhou atentamente para ele e disse: "Eu sempre morei aqui. Inclusive, eu estou me lembrando de você. Não foi você que veio uma vez aqui com um sábio pedir água e ficaram perguntando da nossa vaquinha? Parece até coincidência, mas naquele mesmo dia a nossa vaquinha mimosa caiu no precipício e morreu. E olha, nós passamos por uma grande dificuldade. No entanto, eu tive que procurar alternativas para viver. Procurei meu vizinho, pedi um saco de soja para plantar e propus devolver a ele 2, assim que tivesse feito a colheita. E a coisa deu tão certo que hoje eu não tenho mais uma vaquinha, mas sim mais de 500 cabeças. Eu comprei todas as terras ao redor e hoje sou o maior fazendeiro de toda a região. E olha, eu agradeço uma coisa: graças a Deus que a mimosa caiu no precipício naquele dia e morreu, pois isso me proporcionou ter uma vida completamente diferente." Moral da história: até quando você vai querer continuar vivendo do leite de uma única vaquinha? Será que não está na hora de você empurrar a sua vaquinha e passar a viver em um outro nível? O que te impede? Essa história mostra também que às vezes nós estamos simplesmente acomodados na situação que nos encontramos. Às vezes você tem tantos talentos, você sabe fazer tantas coisas e às vezes se contenta com o leite da vaquinha mimosa. Então empurre essa vaquinha e faça o seu melhor. Procure alternativas que você vai encontrar. O meu nome é Jaylee Goulart e lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. Até o próximo vídeo. Tchau!